Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu aqui, né? Vamos falar um pouquinho hoje. A nossa campanha é qual o sentido da vida? Todos nós, acho que todo mundo já pensou. Eu penso e sempre pensei, qual o sentido da minha vida? Muitas vezes, como o Gilberto falou na última, né? Na primeira, no caso, ministração, muitas vezes a gente quer pôr o sentido de nossa vida nas religiões, nos esportes, ou no exercício da piedade, nos negócios, nos prazeres, nas filosofias, nas dependências, várias coisas. A gente quer achar um sentido ou na nossa realização profissional. Se eu for uma pessoa realizada profissionalmente, eu vou ter um sentido na vida. Só que a gente entendeu que o propósito da vida é muito maior que isso, que a nossa própria realização pessoal. Eu entendi, né, com a ministração, e eu entendi que existe algo maior. E então fica a pergunta, qual é o sentido da vida? A gente viu na primeira ministração que o que motiva a sua vida. E hoje a gente vai ver que tudo começa em Deus. Então, para o sentido, qual o sentido da minha vida? E hoje a gente vai falar que para esse sentido, tudo começa em Deus. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Aleluia? Essa é a palavra. Tudo foi criado por Deus, por ele e para ele. E algum dia você já se sentiu perdido a respeito do seu propósito de vida? Levanta a mão aí. Ou todo mundo nunca teve nenhum problema de ficar meio perdido assim, meu Deus, qual que é o meu propósito? Por que eu vim? O que eu vou fazer? Por que eu nasci? Eu acho que todo mundo, acho que isso é uma questão normal, é uma pergunta da humanidade. Agora, um grande problema que a gente tem, o mundo em que vivemos, é que todo mundo busca o sentido para a vida dentro de si mesmo. E será uma busca inútil. Sabe por quê? Que vai ser uma busca inútil, que a questão não é você. Então todo mundo começa a pensar, né, qual que é o meu propósito e tenta buscar essa resposta nele mesmo. Eu comigo mesmo, você com você mesmo, a perguntar. E como a gente já viu, o nosso propósito é muito maior do que uma realização pessoal, ou sua paz de espírito, ou mesmo sua felicidade. Eu vou fazer umas perguntinhas que eu quero que você fique ligado aqui comigo e pense, como eu pensei na hora que eu estava preparando e estudando. Olhe para a sua agenda e pense, quantas horas do dia você passa vivendo em torno de você mesmo? Pensa aí. Onde está Deus em sua agenda? Onde estão as pessoas em sua agenda? Onde está o tempo para a sua reflexão? Já parou para pensar? Se não parou, parou agora. Sua família, sua carreira, ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e inspirações. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus.
Você nasceu de acordo com os propósitos dele, para cumprir os propósitos dele. Então, para você responder qual o seu propósito, você tem que começar por Deus. Você certamente já fez alguma dessas perguntas. Eu já fiz. O que eu quero ser? Principalmente quando a gente é criança, né? Eu pensava em ser professora. E fui, de certa forma, professora de informática há muitos anos. Fiz magistério, fiz administração, e continuo agora como pastora. Eu creio que é ensinar, é lidar com as pessoas. E você já pensou? Ou ainda pensa, né? Porque tem alguns jovens, o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições, os meus sonhos para o futuro? Mas concentrarmos em nós mesmos jamais desvendará o propósito da nossa vida. Então, quando eu concentro em mim mesmo, eu não vou encontrar. Não adianta. E em sua mão está a vida, no caso lá, a leitura, Vitor, Jó 12:10, para mim. Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Na mão de quem? Na mão de Deus. Então não adianta a gente ficar procurando resposta em nós mesmos. A resposta está em Deus. Eu achei uma frase aqui muito interessante. Eu gostaria que vocês memorizassem ela. Focar em Deus é a solução. Focar em si mesmo é a aflição. Então, focar em Deus é o quê? E focar em si mesmo é o quê? A aflição. Às vezes você tem muitos filmes, tem seminários que te ensina a olhar para dentro de si mesmo para encontrar as respostas. Mas não é assim que funciona. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Você é uma criatura. Eu e você somos uma criatura e não o Criador. Muitas vezes, quando eu passo a olhar para dentro de mim mesmo e tentar responder, eu quero fazer o papel de criador. Eu não sou o criador, eu sou a criatura. O modo mais fácil, quando tem uma invenção, lá tem um objeto que foi inventado. Para você saber como ele funciona, você vai perguntar para quem? Para o inventor daquilo, né, que foi feito. A mesma coisa, para você descobrir o propósito da sua vida, você tem que perguntar para Deus. Então, para mim descobrir o propósito da minha vida, eu tive que perguntar para Deus. Deus, o que o Senhor quer? Aonde eu vou? Me fala. Eu estou aqui para te servir. E lá em 1 Coríntios 2:7, 1 Coríntios 2:7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida. Ele é a fonte da vida. Deus não é o ponto de partida da nossa vida. Ele é a fonte da nossa vida. Lá em Efésios 1:11. Efésios capítulo 1. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito, o sentido, o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Agora, você tem duas alternativas para encontrar o sentido da sua vida. Posso falar? Duas alternativas. A especulação. O que é a especulação?
é escolhida pelos filósofos, pelos céticos, nas suas indas e vindas. Nenhum deles tem apresentado nada claro, conclusivo e prático. Esse é pela especulação. Então, é o primeiro que você pode encontrar, que no caso a gente viu que não encontra. Ou pela revelação. E eu decidi seguir essa segunda opção, de revelação. E em nome de Jesus eu convido você que ainda não entendeu e não buscou o seu sentido da vida através da revelação, a fazer isso hoje. Você que está me ouvindo aí pela internet, não busque o sentido da sua vida pela especulação, mas pela revelação. Vai exigir da gente fé, mas no final vai ser um final libertador, conclusivo. Não vai ser igual o da especulação, não. Vai ser um final libertador e conclusivo. Lá em Efésios 1, 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças. Aí a gente já viu esse, o 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Para que nós fomos? O sentido aqui, um propósito? Para sermos louvor da sua glória. Nós os que de antemão esperamos em Cristo. Aí você fala assim, pastora, como que eu faço isso? Como que eu vou usar essa revelação? Como que eu vou encontrar esse sentido através dessa revelação? Através da fé, da oração e da leitura da palavra. Então eu preciso de fé, oração. Amém? Então, como eu te falei, fé, oração e Bíblia. E eu, sinceramente, eu estou satisfeita com as respostas que eu encontrei através disso aí. Entendeu? Mas exige de mim e de você disciplina. Só que quando você consegue a disciplina da fé, de crer que vai dar certo, de saber que Deus está no controle, apesar das circunstâncias, aí a pessoa às vezes a pessoa acha assim, mas você é muito positiva. Não, eu tenho fé. Claro que pode ser que certas coisas, Deus não é a vontade de Deus. Eu tenho que prevalece, porque quem tem o controle da minha vida é Deus. Às vezes eu posso ter a fé. Nós temos a fé de cura, que aquela pessoa vai ser curada. A gente quer ver. Pode acontecer de não acontecer, porque aí eu entendo. Há um propósito naquilo. A vontade de Deus é perfeita e agradável. Mas eu preciso exercitar a minha fé. Principalmente nos momentos que a gente é provado. Eu preciso de orar. Eu preciso de palavra, de alimentar como comida todo dia. Um versículo que seja. Mas eu preciso aqui da palavra para me direcionar. Porque no momento que eu estiver naquela circunstância que eu não sei o que fazer, a palavra vai vir. O Espírito Santo vai falar com você, fala comigo. Olha, não é por esse caminho. Tem uma voz que fica lá assim, segue pelo outro caminho. E é lindo, muitas vezes a gente não entende Deus falando. É Deus falando.
quando você faz aquilo que ali está te orientando, você vê, nossa, ainda bem que eu ouvi a voz de Deus. É muito lindo essa questão. Mas existe 4 verdades na Bíblia que nos ajudarão a compreender como descobrir o sentido da vida. Então, a gente vai ter 4 pontos aqui que vai nos ajudar a compreender. O primeiro dele é: encontre a sua verdadeira identidade. Amém? Encontre a sua verdadeira identidade. Quem é você? Já parou para pensar? Quem sou eu? Quem é você? E eu respondo para você, nesta noite: você é uma criação especial de Deus. Às vezes ninguém te falou ainda, e eu quero te falar nessa noite. Você, cada uma aqui, é uma criação especial de Deus. E lá em Efésios 4, 23, 24, Vitor. E vós renoveis no espírito do vosso entendimento. E vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui na minha versão está assim: a serem renovados no modo de pensar, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade proveniente da verdade. Aqui é 2 chaves que a gente tem: renovar aqui a mente, para mim ter uma identidade, uma verdadeira identidade. Eu preciso renovar a minha mente e revestir da verdadeira identidade. Aqui a gente fala, ó, a palavra, por exemplo, pessoa, vem da expressão persona, que significa máscara teatral. Uma pergunta para você: quais são as máscaras que você tem usado? Quais são os rótulos e identidade que você assumiu que não são verdadeiramente você? Já parou para pensar? Muitas vezes nós não temos a nossa identidade. Nós usamos máscaras, né? Máscaras, rótulos que as pessoas colocaram em nós. Mas a gente precisa estar disposto a livrar dessas máscaras, dos rótulos, das identidades que não é a realidade sobre mim nem sobre você. Quando eu livro dessas máscaras, desses rótulos, eu consigo ter transformação na minha vida. Enquanto eu uso uma máscara para disfarçar a minha identidade, eu não tenho transformação. Lá em Gênesis 35:10, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Jacó era o filho de Isaac, né? E tinha um irmão chamado Esaú. E eles colocaram o nome dele de Jacó, que significa enganador, traidor, porque ele nasceu segurado no calcanhar do seu irmão. Mas quando ele encontra com Deus, ele tem aquele encontro, Jacó, Deus fala para ele que aquele não seria mais o nome dele, Jacó, traidor e enganador, mas seria Israel, que significa Deus prevalece. Então ele teve uma identidade, ele foi transformado. E nós precisamos, mas a gente precisa entender que enquanto eu não querer tirar a minha máscara, porque às vezes as pessoas estão conformadas com a máscara que está carregando, a máscara de uma vida que está confortável, a máscara que está tudo bem e às vezes não está tudo bem, a máscara que às vezes num local eu sou honesto, no outro eu ajo de forma incorreta, tenho 2 palavras, eu não sigo a Bíblia, mas
para os outros, eu estou fazendo o correto. Nós precisamos querer transformação. E nós estamos muito ligados com Deus. E nossa vida só fará sentido quando Deus fazer parte dela. A minha vida e a sua vida. A minha vida, eu posso dizer, eu tenho sentido, tem um sentido. Eu não vou dizer que eu não fico triste, que eu não tenho minhas tribulações, que eu não tenho as minhas lutas espirituais, que eu não tenho as minhas fraquezas, que eu sou humana, que eu sou feita de carne. Então, mas eu entendo que Deus faz parte da minha vida. Então, a minha vida tem um sentido. Deus faz parte da minha vida. Você não começa a nascer, você não começa a viver quando você nasce, mas quando você conhece a Deus. Não é lindo? Eu acho. Então eu vou começar a viver verdadeiramente quando eu conheço a Deus. Lá em João 15:5 fala: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pegou só, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. É impossível. Não adianta falar, não, mas fulano faz, fulano não tem Deus, fulano é ateu. Vai, passa um raio-x, não tem como, né, você entender o que está na mente, quais são as aflições também que carrega. Você foi escolhido por Deus para ter esta identidade. Está escrito, nele fomos também escolhidos. Então, eu e você foi escolhido por Deus para ter essa identidade, né? De ser uma criação especial de Deus. E não deixa ninguém te falar, porque muitas vezes até dentro da sua casa, alguém um dia falou, você não vale nada, você não vai dar em nada, você não consegue, você não pode. Não deixa, porque você é uma criação especial de Deus. Olha, até arrepia aqui, porque nós somos uma criação especial de Deus. E Deus age em nossas vidas. A segunda coisa, para você descobrir o sentido da vida, descubra o propósito da sua vida. Uma pergunta: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E eu te respondo: você está aqui para cumprir uma missão divina. Eu e você estamos aqui na terra, estamos aqui na Chamar em Umas para cumprir uma missão divina. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, o propósito, nosso propósito de vida, qual? A nossa missão. A gente tem uma missão divina que Deus nos deu. O motivo pelo qual você nasceu veio antes de você existir. Há uma expectativa, tanto terrena como celestial, de que você saiba, desfrute e revele o motivo da sua existência. Enquanto o sentido significa compreender para onde vou, o propósito está conectado ao fato de você descobrir por que está aqui. Você não foi criado para a sua autorrealização.
Aqui é interessante que coloca algumas... Você não foi feito para construir aviões. Você está fazendo isso nesse momento. Às vezes, eu não fui feito para ser pastora, mas eu estou fazendo isso nesse momento. Você não foi feito para construir carros. Você está emprestando as suas habilidades para isso. Às vezes você trabalha lá, o que você faz, você foi emprestado para aquilo. Você não foi feito para defender causas humanas, você está temporariamente fazendo isso. Tudo é meio, existe um propósito muito maior em sua existência e a criação do mundo. Só que acontece o seguinte, muitas vezes quando a gente está com um problema, a gente vai lá nos livros de autoajuda para tentar resolver o problema, para encontrar esse sentido. Mas lá eles focam no homem e não em Deus. O segredo para a gente entender isso é o sacrifício da entrega e da renúncia e da fé. Lá em Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Glória a Deus. A vida, ela é uma escolha. No caso, a morte é mais universal que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem. Aqui é uma frase de Alan Sanchez. Quer dizer, a morte é mais universal que a vida. Quer dizer, todo mundo sabe que vai acontecer. Todos morrem, mas nem todos vivem. Por quê? Às vezes não encontrou. Às vezes não. Muitos não encontram um propósito na vida. Não entendem que eles vieram ao mundo com uma missão divina aqui na Terra. O terceiro é viva um relacionamento pessoal com Deus. Olha aí, eu tenho que andar correndo, porque... Viva um relacionamento pessoal com Deus. Segundo a João 1:3. Segundo João, a graça e a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai de Deus, Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade, em amor. Deus te ama. Deus me ama e Deus te ama. Essa verdade é mais poderosa que você precisa ter no seu coração. Muitas vezes, às vezes você não tem o amor daquela pessoa que você gostaria muito que tivesse. Às vezes, até porque nem a pessoa não sabe, mas às vezes ela não entendeu a forma que você se sente amado. Mas uma pessoa, Deus, que você não pode esquecer, que Deus te ama. Lá em João 21:15, João 21:15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Jesus Cristo não veio para restaurar uma religião, porque não foi isso que foi perdido no Éden. Ele veio para restaurar um relacionamento. Amém? Jesus, ele não veio para restaurar religião, mas para restaurar relacionamento. Você precisa crer que Deus já pensava a seu respeito antes de você pensar a respeito dele. Está escrito, a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Então Deus te ama. Ele pensou primeiro em você do que você nele. E você tem uma missão divina aqui na Terra. E o quarto e último ponto, creia que a eternidade é real. Eu vou falar para vocês, eu já tive muitos conflitos comigo mesmo. Eu não sei de crer, né, nessa eternidade real. Muito, mas porque isso é da carne. A gente é racional, é difícil às vezes. Mas a partir do momento que eu entendi
e que eu creio nessa vida eterna. Lá em 2 Pedro, de 1 a 11. Segundo a Pedro, de 1 a 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que me dizem não. Segundo Pedro, 1 a 11. 11. Aqui no meu tá, vocês estarão ricamente promovidos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra dele está falando. Onde está entrando aqui? No reino eterno. Aqui está uma versão diferente, mas está. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu creio na palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus, ela está me respondendo aqui, que há uma eternidade. E todos nós estamos de passagem. E a vida, se a vida resumisse só em capítulos que viveremos aqui na Terra, tinha o porquê. A gente vive, qual o sentido de viver? Vai ser só aqui? Mas ela transcende aos nossos dias aqui. E a partir do momento que você compreende isso, muda completamente a forma como você lida com a sua vida. Quando eu entendo isso, quando eu creio que há uma eternidade, eu vejo a vida, eu passo, essa passagem minha, ela é diferente, tem um outro sentido. Por isso que, às vezes, o nosso pensar, o raciocínio, a questão do eu, não nos deixa acreditar. E outra coisa que a gente aprende, que decisões terrenas causam impactos eternos. A eternidade é uma realidade. Você crendo ou não nisso, viu? Como eu não, às vezes cheguei a não crer, porque eu acho que muita gente passa por essa crise aí de crer ou não crer, mas ela é uma realidade. Aqui a gente vê assim, um pastor estava conversando, né, com um rapaz, e o rapaz falou para ele: pastor, eu não acredito na existência de Deus. Então o pastor respondeu: que pena, ele vai ficar muito triste quando souber disso. A realidade não deixa de existir só porque alguém não acredita nela. Entenderam? A realidade não deixa de existir só porque você, ou quando era eu, não acredita nela. É igual a gravidade. Às vezes você pode não acreditar, mas se você não desconsiderar ela, a existência dela, você vai se machucar. O reino de Deus é real para você. Lá em Efésios 3, 10, 11. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes. A Deus revela o reino através da sua igreja. Ele diz que nos revela poder e autoridade nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano. Creia, Deus tem um reino eterno e um plano eterno para a sua vida. Então Deus tem para a minha e para a sua vida um reino e um plano eterno. A vida não termina aqui. Existe vida além, sim. Todavia, existe 2 destinos. Você precisa escolher aqui na Terra. Então a gente sabe que a vida não termina aqui,
que tem 2 destinos e você precisa escolher. Aqui na terra. O que vemos aqui é breve, curto e passageiro, porque é baseado na carne. Lá, em Romanos 8:6 fala, Romanos capítulo 8, versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, a mentalidade da carne, morte, mas a mentalidade do Espírito e vida é paz. O que você vai escolher? Carne e morte? Espírito e vida? Carne e morte? Espírito e vida. Lá em 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios, assim, fixamos os olhos, não naquilo que não se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. Então a gente não pode fixar os nossos olhos aqui, ó, no que se vê. Porque o que se vê é transitório, vai passar, vai terminar. Mas o que não se vê é eterno. E nós precisamos ser para o louvor e a glória de Deus. Você entendeu que a questão é Deus? Não tem nada a ver com você? Então tudo começa em Deus. Não tem nada a ver eu com eu mesmo, como muitas pessoas estão aí. Lá em Colossenses 1:6 fala, Colossenses 1:6, que chegou até vocês, por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. 1:16. 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que foi o primeiro versículo que eu li. Poderes e autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Sem Deus, a vida não faz sentido. Sem Deus, a vida não faz sentido. E só a fé pode lhe dar essa vida eterna. Só a fé pode te dar essa vida eterna. Qual a sua escolha? A minha eu fiz. Eu creio que cada uma aqui deve ter a sua escolha, porque você pode escolher carne e morte, espírito e vida. Qual a sua escolha? Você deseja hoje entregar suas dúvidas, sua vida nas mãos de quem criou todas as coisas, inclusive você? Amém? Você deseja entregar a sua vida? Você já entregou a sua vida a Jesus? Se não, pense, reflite nessa palavra, faça uma reflexão. E acho que dessas 4, porque fala, encontre a sua verdadeira identidade, que é o primeiro ponto. Descubra o propósito da sua vida. Viva um relacionamento com Deus. Creia na eternidade é real. Acho que a que pega mais e a que às vezes pode te levar a ter essa escolha, a escolher por Jesus, é crer que existe uma vida eterna. Eu gosto muito de Billy Graham. Quando você estiver lá assistindo aqueles reels lá, sempre os meus aparecem, porque eu gosto muito dele pregando. E é muito interessante ver, ele prega, ele fala assim, dessa eternidade, dessa urgência de aceitar a Jesus,
dessa urgência de entender o propósito de sua vida, que sem Jesus não tem jeito, não vai ter sentido, não vai dar em lugar nenhum. E ele fala de uma forma que, não sei, uma unção que me leva a sentir às vezes uma dor, porque são tantas pessoas que ainda não entenderam, não compreenderam, não aceitaram Jesus como único e Senhor e Salvador da sua vida. Ainda tem muitos que estão na idolatria, ainda tem muitos que dentro da igreja, mesmo aceitando, ainda vivem em idolatria, ainda vivem sem servir, sem buscar a presença de Deus, ainda vivem longe, sem um relacionamento com Deus. Que não seja assim nem comigo, nem com você. Porque, eu falo, porque se a gente não vigiar, se eu não tiver fé, se eu não tiver oração, e se eu não tiver leitura da palavra, eu acabo me distanciando desse Deus. De realmente escolher Ele, que é vida e paz. E eu passo a escolher carne e morte. E tantas pessoas estão sendo levadas pela carne e pela morte, que não terão uma vida eterna junto de Deus. Que não terão uma vida eterna junto de Deus. Que pensam que hoje eu posso fazer tudo. Eu vou fazer o que eu gosto, eu vou beber, eu vou sair, eu vou adulterar, eu vou fazer o que eu quiser, porque eu tenho que viver, eu tenho que ser feliz, aí é o eu. Não tem o sacrifício, não tem a fé, não tem a renegar as coisas. Quando você começa a entender que esse renegar não é um sacrifício, sim, porque muita coisa te dá um prazer, mas quando você entende e tem essa intimidade com Deus, aquilo que tinha lá atrás não tem nenhum mais prazer do que estar na presença do Senhor. Não vai ter nenhum significado, porque a presença do Senhor, ela é real. A presença do Senhor é real em todos os momentos. A presença do Senhor está te carregando em cada situação. E quando você está alegre, enquanto você está triste, que você faça essa escolha de ter o Senhor Jesus como o único Senhor na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Me mostraram o cartão vermelho, mas foi o marido que extrapolou.